dinossauros, se eles estivessem junto com a gente. Só que se você for parar para pensar, os dinossauros, eles foram extintos devido a um meteoro. Se isso não acontecesse, é capaz da gente estar vivendo com um dinossauro. Só que não é essa a minha teoria. A minha teoria, a gente não ia estar vivendo. A gente ia ser um dinossauro, porque para a gente ser um ser humano foi através de um animal. Dizem os cientistas. Isso. E se não fosse esse animal, se outro animal tivesse engolido esse animal, a gente seria um dinossauro. Então não haveria nenhum ser humano. Sim, faz sentido a sua teoria. Pensando assim, como você está analisando, faz sentido. Professora? Pois é, ele não quer ser cientista, gente, ele quer ser cirurgião. Eu quero ser marinheiro. De repente, pelo caminho, ele muda, né? Essa Eu quero história ser da aí de Marinha. Eu também gosto muito de astronomia. Então, Josias, é uma área muito difícil, sabia? Tia Mariana, Mas é uma área muito bonita, porque tem bastante coisa para se estudar ainda, né? Tem bastante trabalho. Tia, e Mariana quer ser modelo. Eu só não quero ser astronômico por causa que eu vou ficar muito na curiosidade, porque essas coisas demoram 100 anos, 2.000 anos para acontecer aquilo. E eu não sou tão paciente. Eu vou ser professora. Muito bem. Bom, então vamos lá. Eu cheguei a falar para vocês que hoje eu ia ensinar uma brincadeira para vocês fazerem no final de semana? Não. Sim, falou. Eu me lembro. Não, né? Hoje. Então, vamos lá. Hoje eu vou ensinar uma brincadeira a vocês relacionada à nossa matéria, que a gente está trabalhando sobre o sistema nervoso, né? Para vocês fazerem no final de semana com alguém aí de casa, tá? Quem tem irmão pode fazer com o irmão, quem não tem pode fazer com o papai, com a mamãe, com a vovó, tá? Qualquer pessoa que estiver aí na casa de vocês. Pode não, porque eu não entendi. É uma brincadeira. Eu vou ensinar a fazer uma brincadeira relacionada à nossa matéria de hoje, tá? A gente está falando sobre o sistema nervoso e hoje a gente vai estudar sobre os estímulos do ambiente. Então, essa brincadeira é relacionada aos estímulos do ambiente, tá? Então, vocês vão colocar na página 222 para eu explicar essa brincadeira. A brincadeira está lá na página... Módulo 4, página 222. Bom dia. A brincadeira está lá, ó. 222, Vocês vão precisar só de um lápis. Vocês vão precisar só de um lápis e de um papel, tá? Aí vocês vão... Se vocês... Não, tem que ser papel. Pode, qualquer coisa para escrever, tá? Qualquer coisa que escreva. Aí vocês vão fazer o seguinte nesse papel. Vocês vão... Página 222. Isso, 222. Vocês vão escrever uma sequência de 10 números nesse papel. Só que assim, números aleatórios, tá? Não escreve sequência, não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, não. Escreve assim, 2, 5... 9, 7, faz a tabuada de 2. Tia. 10 números. Kaline. Oi, Felipe. Isso, eu já vi isso no TikTok. Já? Eu nunca vi. Aham. Então, tia, aí... tem que ser tudo em uma folha? Tem que ser, pode ser tudo em uma folha? Num pedacinho de papel. Não precisa ser uma folha inteira, não. Um pedacinho que dê para vocês escreverem uma sequência de 10 números, tá? Não precisa ser uma folha inteira, não. Aí, depois que vocês escreverem essa sequência, tá? Vocês vão escolher uma pessoa da casa de vocês,
para fazer a brincadeira, para começar a brincadeira. Como que vocês vão começar a brincadeira? A pessoa vai ficar de costas para vocês e vocês vão escrever, vão começar a escrever com o dedo indicador, com esse dedo que a gente aponta, essa sequência de números que vocês colocaram no papel, nas costas da pessoa, tá? E aí você vai falar para a pessoa assim, ó, eu vou escrever uma sequência de números nas suas costas e depois você vai ter que me falar que número é esse que eu estou escrevendo. E aí vocês vão ver... Peraí, a minha dúvida é, você pode colocar assim, 5, 30, 6, qualquer coisa? Mano, eu vou. Não, um número só, tá? Um número só. No caso aí vai ser do número 1 ao 10. É só o 10 que vai ter 2 números, né? 2 algarismos. Ô, Mas tia, só que peraí, você não vai escrever 10 números, embolado é só um número. embolado, 10 números embolados, fora da ordem, tá? Do 1 ao 10, só que mas fora pode da ser ordem. 2, 7, 5, 3. Pode ser o quê? Mas pode, tipo, ser número com 2 algarismos, 3 algarismos, essas coisas? Então, eu acho com 2 algarismos mais difícil. Então, seria bom vocês só usarem com 2 algarismos o número 10. E depois do 1 ao 9, usar do 1 ao 9 embaralhado, tá? Sem estar na ordem. E aí, se vocês fizerem na ordem, vai ficar muito fácil da pessoa adivinhar. Tá, É gente? que no número 1, eu fazer o número 1 é muito fácil. Vocês montem a sequência no papel para vocês não se perderem. E aí, depois, vocês vão colocar essa sequência nas costas da pessoa. Um número de cada vez. Professora, Oi. precisa ligar a câmera? Não, meu amor, você vai fazer isso no final de semana. Não vai fazer isso agora, não. No final de semana. Quando você tiver um tempinho aí, hoje à tarde ou amanhã, aí vocês escolhem alguém aí da família de vocês para fazer essa brincadeira e vão ver, se tiver mais de uma pessoa, até pode, porque aí dá para fazer uma competição, para ver quem é que acerta mais números, tá? O importante é a pessoa tentar sentir, né, que é através dos estímulos do ambiente que a gente sente determinadas coisas. Então, o objetivo da brincadeira é a pessoa sentir, através do seu tato, da ponta do seu dedo, conseguir acertar esses números, tá? Então, é uma brincadeira fácil, mas ao mesmo tempo difícil, porque a pessoa tem que ter uma boa percepção desses estímulos que ela está recebendo, que são esses movimentos nas costas. Ô, tia, Certo? pergunta. Tia, pergunta. Ah, Mas não é disso aqui, não. Quando a pessoa ela tem paralisia cerebral, né? O cérebro imediatamente tem que estar parado. Então, como que ela vive sendo que o cérebro sem o cérebro a gente não vive? Chega, sim, Josi! então. Não, isso faz parte da matéria. Vamos lá, isso é importante. A gente vai falar também sobre isso. Então, aí a pessoa, ou ela pode ter uma paralisia, né, momentânea, ou então o que a gente chama de morte cerebral, que aí a pessoa vai morrer mesmo. Sim, Só mas- que Morrer entre aspas, né, tia? Por causa que o corpo dela vai estar vivo, mas ela não pode se mover por causa do cérebro. Sim, mas pra que E viver se ela não vai aí- entender nada que tá E aí, acontecendo? então, consequentemente, né, tendo essa paralisia ou essa morte cerebral, que os dois funcionam da mesma maneira, automaticamente, as células que formam o nosso corpo para formar os órgãos, elas vão morrendo e vão paralisando também aos poucos. Então, parou de funcionar o cérebro, é só uma questão de tempo que todas as outras partes do corpo vão parar também. O batimento do coração vai parar,
os rins vai parar de funcionar, todos os outros órgãos que a gente tem vão parar de funcionar. A gente viu que é o cérebro que comanda todos eles, então é só uma questão de tempo. Em alguns minutos, esses órgãos vão parar de funcionar e aí a pessoa vai ter a morte total. Tá? É mais ou menos assim que funciona. Mas se ela sobreviver, ela praticamente está morta, não é? Então, aí se for uma paralisia, se for, por exemplo, um AVC, né, que é um acidente vascular cerebral, uma parte do cérebro da pessoa é danificada, não é o cérebro inteiro. Aí o que acontece? Ela pode sobreviver, pode continuar viva, porém, ela pode apresentar algumas sequelas, tá? Então, pode ser que algumas partes do corpo dela não funcione mais como tia, eu funcionava fiz agora com a minha anteriormente. mãe, ela errou um. Já fez? Ela errou um. Então, tá craque, então, só errou uma, ela é boa de percepção, isso aí. Depois você tenta fazer com alguém para ver se alguém vai barrar ela, se vai acertar tudo. Tá? Porque... Tá. Oi, Mariana. Então, eu já fiz essa brincadeira. A minha é um pouquinho diferente. Você vai precisar de 2 folhas, 2 canetas. E 2 pessoas, obviamente. Aí, uma vai ficar de frente à parede, com a folha na parede. E a outra vai ficar de frente da pessoa. Aí, a pessoa bota a outra folha. A pessoa que tá de costas pra pessoa vai botar a folha e vai fazer o desenho. Forçando a caneta pra você entender. O engraçado é que sempre, nunca a pessoa consegue entender e faz algo 100% diferente. Aí... Entendi. Esse já é mais difícil, porque é um desenho, né? Esse fica um pouquinho mais difícil, porque como é um desenho, você tem que interpretar o que a pessoa está desenhando e fazer exatamente o desenho da pessoa. É um pouco mais difícil, vocês podem fazer isso também, esse também é legal. Também trabalha com os estímulos do ambiente. Ô tia, quando alguém vê a história, pode causar morte? Oi, tia, eu fiz aqui com meu pai agora. Professora, eu fiz essa brincadeira com meu pai agora, eu só errei um número 6. Também tá com uma boa percepção, isso aí. Minha mãe errou só o número 10, tia. Então, tá vendo? Porque utilizou 2 algarismos, aí fica um pouco mais difícil, acaba confundindo um pouco. Quando é com um algarismo só, do 1 até o 9, fica um pouco mais fácil. Por isso que eu falei para vocês, para não colocar 30, 25, assim, com 2 algarismos, não. Só o 10 mesmo, Não errou nem. vão utilizar com 2 algarismos. Tia, você não me respondeu. Vou te responder agora, porque eles estão me interrompendo, eu não consegui. Então, Josias, quando é uma veia, depende da parte dessa veia. Você está pensando em que parte? Se for no cérebro, do braço. Então, se for aqui, por exemplo, no pulso, né? Aqui no pulso, ou então aqui na parte da perna, bem em cima da perna, a gente tem 2 veias, né, tanto a da perna quanto a do braço, que se encaminham direto para o coração, tá? É uma veia muito importante que vai dar caminho lá para o coração. Se a gente cortar aqui, ou aqui na perna, aqui nessa parte da dobrinha da perna, que a gente chama de virilha, são 2 veias muito importantes e passam bastante sangue para o coração. Aí, o que acontece? Se for um corte bem profundo e atingir essa veia, em 2 a 3 minutos, a pessoa morre. Não consegue resistir, porque tem uma perda de sangue muito grande e não tem nem tempo da gente socorrer a pessoa. A gente só tem 5 litros de sangue, tia? Isso, nós só temos 5 litros de sangue, exatamente. Conclusão, se afetar essas 2 partes que eu falei, que são veias que são levadas direto, o sangue direto para o coração, aí a gente perde muito sangue.
aí a gente não resiste. De 2 a 3 minutos, a gente perde quase que todo o sangue, a gente não sobrevive. Agora, se for num outro lugar em que não seja uma veia importante, né? Vocês vão estudar isso no 8º ano. Aí, se a pessoa fizer algum processo de primeiros socorros, que vocês vão estudar isso em programa de saúde, né? Que é a nossa matéria do 4º bimestre, aí a gente enrolando um pano, fazendo uma pressão com um pano, estancando esse sangue, a pessoa sobrevive, tá? Então, depende do lugar. Se for no pulso e na virilha, de 2 a 3 minutos, não tem nem tempo de socorrer a pessoa, porque de 2 a 3 minutos você não consegue chegar no hospital, né? Não dá nem tempo. Então, a gente não consegue. Ô, tia, o hospital daqui da minha casa é longe. É longe, porque Então, não dá tempo. Não dá tempo. Você pensa que daqui da Travessa Francisca Mendes até no pronto-socorro. É distante. Aí Bom, você tenta correr agora eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Essa que eu vou fazer agora dá para a gente fazer na aula, tá? Vocês vão prestar atenção. Ninguém vai falar nada por 30 segundos, presta atenção. Vai ficar todo mundo com o microfone desligado. E eu vou contar 30 segundos. Vou marcar no meu relógio, tá? Não pode deixar o microfone ligado, porque senão, se tiver algum barulhinho aí na casa de vocês, vai dar interferência e aí o colega vai escutar o que está acontecendo na casa de vocês e não o que está acontecendo na casa dele. Então, por 30 segundos. Oi. A minha mãe deve dar brincadeira comigo, acertei todas. Cara marcado. Vai ficar de 30 segundos com o microfone ligado. Isso. Até o meu eu vou desligar, tá? Para o barulho daqui da minha casa também. Não vai interferência aí na casa de vocês. Ô, tia, para fazer o quê? Você falar no TikTok, que beleza. Tia, para fazer o quê? Tia, para fazer o quê? Escuta, ainda não falei. Tia, Ainda não falei. 30 segundos. 30 segundos sem falar e 30 segundos vendo TikTok. Que beleza. Ó, Não pode ver TikTok, tem que quando eu falar já, todo mundo vai desativar o microfone, inclusive eu, e eu vou marcar 30 segundos e vocês vão observar, tá? Através dos estímulos sonoros de vocês, ou seja, através da audição, quais são os barulhinhos que vocês conseguem ouvir aí próximo de vocês, tá? Quem está na varanda, quem está no quarto, vai observar o que consegue captar nesses 30 segundos, tá? E depois eu... 30 segundos você falar muita coisa. Vou abrir meu microfone e aí vou ver o que vocês conseguiram perceber aí. Certo? Depois que acabar o papo primeiro. Que eu não consigo Vamos lá. Mariana, bota no mudo. Vou começar a contar, hein? Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Acabou o tempo. Ó, o meu agora alguém está martelando aqui na minha cabeça. Tia, foi mais estranho. Bom, vamos lá. Tia, já acabou? Não deu Mais criança. Eu pensei aqui 4 minutos.
Mariana, ó, vou desativar o microfone de vocês. Mariana, me fala uma coisa, é uma coisa para cada um. Uma coisa que você conseguiu identificar aí perto de você. Passarinho. Nada. Passarinho. Mariana, gente, eu falei Mariana. Um passarinho, ok. Agora, Richard. Ô tia, pra eu falar o som que eu ouvi ou alguma coisa perto? Isso. O som que você ouviu aí próximo de você. Tia, eu não sei porquê, mas eu ouvi um barulho de um carro andando. Do motor. É? Ok, tudo bem. Davi. Ô, tia, você é a última. Tia, peraí, Ana Clara. Davi. Eu um caminhão passando. Caminhão passando. O meu Ok. foi tipo Kailane. O que você ouviu, Kailane? Desculpa que meu fone, às vezes, do microfone trava. É a janela do meu quarto, que eu tô fazendo aula aqui no quarto, é perto da cozinha. Então, meio que minha mãe tá sentada na cozinha. Então, a única coisa que eu consegui ouvir foi minha mãe mexendo no Instagram. Porque o telefone da minha mãe tá alto. Ô tia, mas Tá por que eu ouvi bom. um barulho de um carro se nem tem carro? Eu tô lá em cima na minha casa e não dá pra ouvir nada aqui. Ah, algum carro passou por aí. Com certeza. Não tem como a gente ouvir uma coisa que não esteja perto da gente. Pedro, o que você ouviu, Pedro? Cadê Pedro? Posso falar o que eu vi? Josias, vou chegar em você, Ana, só um instantinho. Oi, tia. O que você Eu ouviu? ouvi. Eu ouvi barulho de cachorro abanando a orelha. Aquele barulho. Ah, sim, ok. E Nathalie, ouviu o que, Nathalie? O Manda falar ventilador. direitinho. O ventilador. Na primeira aula, quando eu dei aula para 61, né? Estava bem cedinho ainda, que era 8 horas, aí estava um silêncio danado aqui no meu condomínio, que acho que muita gente estava dormindo ainda. Aí eu só ouvi o barulhinho daquele ventinho que o computador faz. Tava um silêncio danado aqui. Agora, aqui no meu corredor, não sei o que está acontecendo aqui, que está um batuque danado de obra aqui. Aí eu estou falando com vocês, mas estou ouvindo Eu o também tô batuque aqui ouvindo de essa obra, barulho de obra, de tia. algum vizinho aqui. Tá fazendo uma acho que pelada aqui na parede. é aqui no meu andar aqui. Fala, Ana, você agora, Ana Clara. O que você ouviu? Barulho de gato miando e ventilador. Muito bem. Isabela. Barulho de... Tipo alguma coisa batendo na parede. Sim, igual aqui no meu. Felipe tá aí? Televisão. Televisão, ok. Deixa eu ver quem mais está aqui. Não está aparecendo todo mundo para mim. Ângelo, o que você ouviu, Oi. Ângelo? Eu ouvi barulho da minha avó Foi o caminhando barulho? e Tia, o mas meu pra irmão que isso? no Xbox. Controle. Ok. Giovana. Nós já vamos entender para que a gente está fazendo isso. Giovana, ouviu algum barulhinho, Giovana? Ô tio, eu já entendi. Percepção de estímulos sonoros. Isso, muito bem. Google. Deixa eu ver quem mais aqui. Yasmin, Yasmin tá aí, Yasmin? Eu Você ouviu algum barulhinho aí ouvi o perto de você? do mar. Barulho do mar mesmo. Porque eu tô em frente à praia. Minha avó mora em frente à praia, eu ouvi mais do Que mar mesmo. delícia! Que coisa beleza. chata, hein? Nossa Senhora! Me Quem deu mais inveja. tá aí? Alexandra, tá aí? Que delícia, deve ser uma delícia morar em frente à praia. Você conseguiu ouvir algum barulhinho aí perto de você, Alexandra? Não. Não?
Ok, deixa eu ver quem mais ainda não falou. Bom, acho que todo mundo já falou. Tá, então olha só. Com esta brincadeirinha simples de perceber, né, o que está à nossa volta, a gente consegue identificar através de estímulos sonoros barulhos, né, que são provocados, esses barulhinhos que a gente identificou, são provocados por o que a gente chama de ondas sonoras, tá? A gente só consegue ouvir qualquer barulhinho e identificar esse barulhinho por conta dessas ondas sonoras. E ao longo da nossa vida, a gente aprende a identificar e a diferenciar essas ondas sonoras. Então, ó, tiveram alunos que falaram do cachorro, tiveram alunos que falaram de gato. Por que a gente não confunde o barulho do cachorro com o barulho do gato? Porque a gente aprendeu primeiro a identificar e depois a diferenciar. Então, hoje a gente já sabe a diferença de um latido de um cachorro para o miado de um gato, né? Que a gente primeiro identificou e depois a gente fez essa diferença. Quando a gente ouviu de outra vez um outro animal, a gente identificou esse barulhinho e aí a gente começa a fazer essa diferenciação. Se a gente tivesse na escola, eu costumo, quando eu estou dando essa parte, eu costumo fazer uma outra brincadeira com vocês. Então, hoje eu tive que adaptar, tive que fazer só do som. Mas eu costumo fazer uma outra brincadeira. Eu levo um pedaço de TNT, aí coloco nos olhos de vocês, vendo os olhos de vocês, tá? E levo alguns objetos, tá? Para vocês perceberem esses objetos. E levo algumas coisas também de comer e para perceber o cheiro, tá? Então, de olhos vendados, eu tenho que dar um objeto a vocês. Vocês têm que identificar que objeto é esse. Eu dou alguma coisa para vocês comerem, para vocês identificarem o gosto, né? O sabor desses alimentos, se é doce, se é salgado, se é azedo, se é amargo. E também emito algum barulho, levo algum objeto, geralmente eu pego da minha filha, que minha filha tem bastante instrumento. Tem flauta, tem pandeiro, aí eu levo pandeiro, chocalho, flauta, tambor, e aí emito alguns sons para vocês identificarem também. Isso tudo que a gente está comentando agora, só que aí hoje, como a gente está distante, né, não pode ser assim. Como é que eu ia dar alguma coisa para vocês comerem? Alguma coisa para vocês perceberem? Dá pela internet. Não tem como, né? Aí eu só fiz o do barulhinho, que aí vocês teriam que observar aí na casa de vocês e me falarem. Quando a gente trabalha isso, a gente consegue perceber, né, que é através do sistema nervoso que a gente consegue utilizar esses sentidos, né? E utilizando os sentidos, a gente consegue perceber esses estímulos que a gente tem do ambiente, do próprio ambiente. Então, tiveram alguns alunos que falaram aí do passarinho, né? Então, o passarinho, ele está no ambiente dele, né? Mas a gente conseguiu identificar, através do estímulo sonoro da nossa audição, ele cantando, certo? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses estímulos sonoros, ou seja, sobre a nossa audição. O que tem na nossa orelha que vai fazer a gente identificar esses sons, tá? Então, ó, na página 222 é a brincadeira que vocês vão fazer no final de semana, né? Que alguns aí já fizeram com os responsáveis. Na página 223, ele coloca duas imagens bem diferentes, né? Uma de um time de futebol cantando o hino nacional e o outro de um rapaz tocando violão. Tanto na primeira imagem quanto na segunda imagem, só da gente olhar, a gente consegue perceber que
são situações envolvendo aí a audição, né? No caso do violão, além da audição, ele está usando também o tato, né? Para poder dedilhar ali nas cordas do violão, né? E aí, ó, se a gente observar essa figura do violão, a gente consegue ver uns pontilhados branquinhos, que é como se fosse as ondas sonoras, né? O som saindo dali do violão. E aí, se a gente tiver um pouco mais perto desse rapaz, a gente consegue perceber com uma intensidade maior. Se a gente está um pouco mais distante, aí essa intensidade é um pouco menor. Então, vocês também relataram isso aí. Alguns alunos perceberam que o som estava bem distante, né? E outros, o som já estava um pouco mais perto. Kailane falou que estava ouvindo a mãe na cozinha, né? Então, ela está próxima à cozinha, então ela consegue identificar o som um pouco melhor. Ainda não fiz a chamada não, Ana, daqui a pouquinho. Na página 224, ó, vamos colocar lá na 224 para a gente observar aí a nossa orelha. Olha como que ela é por dentro. Não sei se vocês já viram esse desenho alguma vez. Então, Desculpa, eu já vi que às vezes eu às vezes tenho problema no ouvido direto aí, lá na sala do doutor, eu vi esse quadro. Né? Geralmente em consultório médico de otorrino tem, exatamente. Então, a nossa orelha... Oi, Mariana. O que tem na sala do otorrino? Esse desenho da orelha, ela já viu na sala do otorrino que ela já foi. Esse desenho aí, ó, da página 224. Tá vendo uma orelhinha aí? Na página 224? Então, esse desenho aí está mostrando para a gente que a nossa orelha ela é dividida em 3 partes, tá? A gente tem a parte externa, que é essa parte de fora que a gente vê, tá? Mas a gente tem a parte média, a orelha média, e a orelha interna, que é a parte mais interna da orelha, né? Lá, a parte lá de dentro, tá? Aí, ó, ele mostra algumas estruturas que tem nessa orelha, ó. A gente tem a concha da orelha, que é essa parte de cartilagem de fora, tá? Aqui não tem nenhum ossinho, é tudo cartilagem. A gente tem, ó, o meato acústico externo, que é tipo que um canal, tá? Que é onde a gente limpa a orelha. Só que a gente não pode limpar e colocar o cotonete muito lá no fundo, porque pode atingir, ó, essa partezinha azulzinha clara que está aí, que é chamada de membrana timpânica. Alguém já ouviu falar nisso? Não. Uma vez. E já ouviu falar em tímpano? Sim. Tímpano já ouvi falar. Tímpano já, né? Então, Eu já ouvi falar. A membrana timpânica ou tímpano é a mesma coisa, tá? Então, é essa membrana aí que vai fazer a gente identificar todos esses sons aí que vocês identificaram ainda há pouco, tá? Ela recebe uma vibração ali dentro e aí a gente consegue identificar se foi o cachorro que latiu, se foi o gato que miou, se foi o carro que passou na nossa rua, se tem alguém martelando, tá? Então, é através dessa membrana aí que ela vai receber vibrações e a gente vai identificar os sons. Por isso, ela é muito importante. E por isso, a gente tem que ter cuidado com ela. A gente não pode colocar nada, não pode introduzir nada dentro da nossa orelha, porque ela fica bem aqui pertinho. E se for algum objeto pontiagudo, a gente pode acabar perfurando ela. Se a gente rasgar, se a gente furar essa membrana, a gente não consegue ouvir mais, tá? Então, é através dessa membrana
fininha aí que faz a gente ouvir. Aí tem até um outro desenho aqui mais embaixo, ó, mostrando também. E de novo. E Professora, aqui nesses 3 quadrinhos, ó. Oi. uma vez eu fui botar o cotonete no ouvido, né? Aí eu deixei ele no meu ouvido. Eu sem querer esbarrei no sofá, aí o cotonete enfiou lá dentro da minha orelha. Eu fiquei acho que o dia inteiro, não consegui Não nem falar direito, porque pode. doía pra caramba. Não pode. A outra turma também comentou que alguém da casa dele lá limpa a orelha com grampo. Não pode, tá? Por quê? Porque essa membrana é uma membrana muito fininha. E se ela for rompida, a gente não consegue mais ouvir. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E de mais a mais, quando a gente for limpar a orelha, não precisa colocar muito lá dentro. Por quê? Porque a cera que a gente produz também é uma forma de proteção da orelha. Então, quando a gente for limpar a orelha agora, já que a gente está estudando isso, a gente só vai limpar nessa partezinha aqui de dentro, só essa portinha aqui. Que aí aqui, se ficar sujo, realmente, né, dá para aparecer. Mas se lá dentro, a gente não precisa limpar, porque a cera que fica lá dentro acaba protegendo a nossa orelha também, tá? Eu sempre limpo Professor, Oi, Anjo. fora, eu sempre limpo. Minha mãe também sempre limpa. uma vez aí, Não pode limpar muito lá dentro, não. Que aí ela limpa devagarzinho lá dentro. Porque Ângelo não tinha entendido. professor, uma vez eu tava. Oi. Nem na cozinha aqui nesse canto aqui eu tô. Mas aí uma vez eu tava brincando de bagulho de madeira com prego, essas coisas. E eu tava com 2 pregos na mão, aí eu fui com a minha orelha. E um tinha sumido. Não pode, gente. Evitem de fazer todas as coisas que vocês estão contando, tá? Porque é muito perigoso. E aí, numa dessa, a gente pode acabar perdendo a audição, tá? Eu acho que meu pai não conhecia uma coisa chamada cotonete pra limpar o ouvido, porque, tipo, meu pai só limpa com, tipo, meu pai limpa o ouvido com tampa de caneta, com a chave do carro. Eu já vi também. Mas mesmo com cotonete, a gente também tem que ter cuidado, tá? Porque a gente não pode introduzir o cotonete muito lá dentro, não, tá? Tem que ser só com uma portinha para tirar a cera, para não ficar aparecendo aquele aspecto de sujeira, né? Mas o que tiver sendo produzido dentro da parte da orelha média e da orelha interna, né, para dentro, aí a gente pode deixar, não precisa retirar excesso, até porque esse excesso faz bem, tá? É uma proteção, certo? Então, nós temos aí, mostrando aí, né, todas essas estruturas que a gente tem na orelha, e nós temos também, ó, eu marquei até aqui no meu, ó, esses 3 nomezinhos aqui são os 3 ossinhos que nós temos dentro da orelha. Esses 3 nomezinhos, que é o martelo, a bigorna e o estribo, são os 3 menores ossos que nós temos no corpo. Tá? Eles estão localizados dentro da nossa... Agora, 11h57. Tá? 11h58. Então, geralmente, isso às vezes... Tá, já vou fazer a chamada. Geralmente, essa pergunta dos 3 menores ossos do corpo aparecem até nesses programas de pergunta e resposta, no Passo Repassa, no Quem Quer Ser um Milionário, às vezes aparece. Então, aí vocês já sabem que a gente está estudando agora. O martelo, a bigorna, são nomes meio estranhos, né? Mas se a gente for ver num programa de pergunta e resposta, a gente vai lembrar. Martelo, bigorna e estribo. Certo? Eu vou ficar rico então, semana que vem, depois que eu responder essa pergunta. Vou fazer a chamada, então. Semana que vem a gente continua mais um pouquinho sobre isso, tá? Conforme eu for fazendo a chamada, aí vocês estão
Liberados. Deixa eu só parar aqui a gravação. Vou ver TikTok a tarde Cadê meu inteira. botão? Bom, vamos lá então.